Estão me ouvindo? Beleza? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Deus que ilumine este nosso momento de estudo, para que possamos, a partir da sabedoria que vem do Espírito Santo, conhecer melhor, para viver melhor a nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é, pessoal, estou aqui de novo eu, figurinha repetida, para falar com vocês um pouco sobre a questão do Halloween. A Alex me pediu para poder estar com vocês neste momento. Né? A princípio, eu tinha recusado, porque nós estamos aí preparando a ordenação, e hoje também tem a ordenação dos diáconos, às 3 horas. Só que a hora que ela falou que algumas pessoas tinham recusado também, porque não tinha tempo de estudar, eu falei assim, não, isso é um desafio, então dá licença, que é comigo mesmo. Então eu dei uma investigada sobre o Halloween, porque, na verdade, confesso que não era um tema que me chamava atenção, mas eu achei muito interessante a questão histórica e também, como nós vamos ver, a questão teológica que tem aí por trás da celebração, não do Halloween, mas de Todos os Santos, que é o que nós já celebramos a partir de hoje, à tarde. Então, talvez vai ser vamos dizer assim, eu vou vomitar muita informação em cima de vocês, né, questões históricas e tal. Então, se você não compreendeu, se perdeu aí, liga aí seu áudio e fala assim, Pedro, peraí, explica isso de novo, repete, para a gente poder construir esse caminho aí de conhecimento juntos. Combinado? Toda festa religiosa, né, seja aqui o cristianismo, ou seja, as festas religiosas de outras expressões religiosas contemporâneas, mais antigas, sempre surgem a partir da expressão do povo, a partir da experiência do povo com a natureza, com a sua vivência comunitária. Então, toda celebração, ela vem aí dessa confluência de culturas, dessa mistura de culturas, de realidades, e por aí vai. Então, tudo aquilo que a gente celebra sempre tem uma origem em algum lugar, né? De um povo, a nossa história mesmo, o cristianismo, quando a gente vai olhar para trás, o povo de Abraão, o povo que ficou no exílio, o povo que fez a Páscoa, o povo que fez a experiência de Deus no deserto, e por aí vai. Então, festas, celebrações dos seres humanos sempre são confluências de história, confluências de culturas. Essa é a premissa base para a gente entender aqui o Halloween. O que é esse Halloween? Onde surgiu isso? A primeira informação, ou a informação mais significativa, vem de uma cultura celta, ou céltica, né, que é nórdica, ou seja, lá onde tem a Irlanda, País de Gales, Inglaterra, Escócia, mais de 3.000 anos atrás, que os celtas, eles celebravam neste tempo agora do dia 27, 31, a festa da colheita. Por quê? Porque os celtas, eles dividiam mais ou menos o ano em 2 partes. A primeira parte, primavera, verão, o tempo das flores, do plantio, da vida, e é o tempo também, naquela região nórdica, onde nós temos uma predominância do dia, do sol. Então, o sol, os dias duram um tempo maior. E a outra parte é o outono e inverno, e é a predominância da morte, porque aí as árvores caem as folhas, vem o inverno, né? Quando eu fui lendo sobre essas questões do Halloween, quem gosta aí de Game of Thrones, basicamente aquilo de Game of Thrones. O inverno está vindo, o rei da noite, os mortos se levantam, né?
ali tem muita dessa cultura nórdica, dos celtas. Então, eles celebravam aí, primeira parte do ano, essa que era chamada festa Beltane, que era nascimento da natureza. Então, primavera, verão, colheita, dias maiores. E depois o Samhain, que é a morte da natureza, né? Então, essa celebração do Halloween, ela nasce dessa segunda celebração, do Samhain, que é essa passagem da vida para a morte. Eles celebravam, basicamente, 3 dias de festa. E eram festas mais noturnas. E por ser festas mais noturnas, né, tinha ali fogueiras, tinham ali oferendas para os deuses, para os espíritos. Acreditava-se que os espíritos eles ganhariam vida nesse período do ano. Aí tem os espíritos bons, que aí você os receberia em sua casa, e por isso você daria oferendas para eles. E tem os espíritos maus, que eles tentariam destruir a sua colheita, tentariam destruir a sua vida, não deixaria que o seu inverno fosse um inverno calmo, que a sua colheita ela rendesse. Então, esse Samhain, ou Samhain, que é essa celebração, ela vem para poder, como uma forma, uma celebração para se proteger do mal, se proteger dos espíritos que ficariam livres nessa segunda parte do ano, que é uma parte mais sombria. Então tinha ali oferendas, tinham danças, tinham comidas, né? O pessoal fantasiava de peles de animais, colocava na cabeça animais, né? A cabeça de animais empalados, né? Como fala, quando faz aquelas mumificações, né? Empalhados. Empalhados, ótimo. Isso. Para poder defender-se dos espíritos maus. Então, acolhia-se os espíritos bons com oferendas e faziam essas outras oferendas e vestiam-se essas roupas para defender-se do espírito mau. Então, basicamente, esse chamarrino aí, essa festa, era isso. Mortos à solta, espíritos bons, espíritos maus, acende fogueira, veste roupa, era o que os celtas eles acreditavam, e celtas aqui, como eu disse, nessa região, País de Gales, Irlanda, Escócia, Inglaterra, né, aquela região mais nórdica. Como vocês sabem, depois ali do século IV, quando a Igreja Católica ela ganha a autonomia e o reconhecimento do Império, então ela começa a modificar as suas datas celebrativas para poder sobrepor-se às celebrações pagãs. Vou dar um exemplo. O Natal, por exemplo, ele é a festa antiga do Sol Invictus, que era uma festa celebrada pelos romanos. Então, se não me falha a memória, é o solstício de inverno. Então, é o dia em que o Sol, durante o inverno, ele está mais forte. Então, aquele inverno, de repente, o Sol vem brilhante, vem quente, vem bonito. Então, aí a igreja falou assim, olha, quem que é o Sol que veio quente, bonito, brilhante na nossa vida? É Cristo. Então, o Natal é 25 de dezembro, né? Então, a igreja ela vai fazendo colocando as suas datas celebrativas para poder ganhar força em cima das celebrações pagãs. Quando foi mais ou menos ali no século VII, século VI, VII, eu não sei se vocês lembram, o Panteão em Roma, aquela estrutura bonita, hoje conhecida como Igreja Basílica de Nossa Senhora dos Mártires, era um lugar de adoração de todos os deuses. Panteão significa todos os deuses. Então ali se cultuavam todos os deuses do Império Romano. A igreja ela assume, ela joga por terra todos os deuses e coloca festa de Nossa Senhora de todos os mártires. Então, desde o século IV também, a igreja já cultuava os seus mártires como pessoas que viveram a fé de forma exemplar e deram a vida pelo testemunho.
Então, o Papa vai colocar lá o Panteão, como Igreja de Nossa Senhora de Todos os Mártires, no dia 13 de maio de 609. Ele coloca, eu não gravei não, está escrito aqui, viu? Eu estou com a colinha aqui. Mas 13 de maio de 609, ele coloca, então, dedica o Panteão como Igreja de Nossa Senhora de Todos os Mártires. E ele coloca, então, esse 13 de maio para poder celebrar a festa de todos os santos. Todos os mártires, todos os santos. Então, um momento de celebrar aqueles que nos precederam na fé, aqueles que se santificaram, né? Foram santificados pelo sangue do Cordeiro. Beleza. 13 de maio não é uma data qualquer. É porque 13 de maio era essa festa Beltane, que era a festa da primavera. Lembra que eu falei que tinha 2 ciclos célticos? O Betame e o Samhain. O Beltane era da primavera e o Samhain era da morte, do inverno. Então, o Beltane, o Papa coloca no mesmo dia, praticamente no mesmo dia. Para quê? Para sobrepor a festa. Então, a festa da primavera céltica fica a festa de todos os mártires. Só que quando foi na Idade Média, o Papa Gregório III, ele muda essa festa, porque o Beltane, essa festa Beltane tinha perdido força, mas o Samhain, essa festa da morte, tinha ganhado muita força. Aí o que ele faz? Ele muda do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro, que era a festa do Samhain. Contudo, aqui também eu não vou entrar não, mas só para vocês entenderem, porque na verdade não é 1º de novembro, é 27 de outubro. Só que teve aquela mudança do calendário juliano para o gregoriano. E aí tem umas diferenças de data. Mas o que seria dia 27 de outubro é hoje o dia 1º de novembro. Então ele muda para essa data, 1º de novembro, que era no meio certinho da festa do Samhain, porque eram 3 dias. E ele põe todos os santos no meio certinho, para poder tirar a força, né, dessa festa pagã, dessa festa céltica. Então, lá no século XVIII, Papa Gregório III, ele muda do dia 13 de maio para o dia 27 de outubro, ou 1º de novembro, o que é hoje. Ok? Então, fazendo uma recapitulação rápida. Celtas, 2 festas, 2 ciclos. O Betane e esse Samhain, né, que é a segunda festa. Betane, festa da natureza, da natureza que ganha vida, da primavera. E o outro, da colheita, porque agora nós vamos entrar no inverno. Inverno muito forte. Então, a festa da morte. A natureza morre. Ela perde as folhas, fica tudo sombrio com neve. Beleza. Nessa festa, a segunda da morte, se vestiam roupas para espantar os espíritos, peles, para espantar os espíritos maus, e se ofereciam oferendas para atrair os espíritos bons. Um detalhe que eu esqueci. Vocês lembram que a cultura de bruxas, dos druidas, vocês já lembram dessa questão dos druidas? Tem aquele filme engraçadíssimo, Obélix, que é até aquele Gerard Depardieu, não é que ele faz o Obélix, não sei o outro lá, que eles são, tem o druida lá, que é o bruxo, né? Essa cultura céltica é daí que vem a cultura das bruxas, dos druidas e por aí vai. E eles acreditavam que nessa festa do Samhain aí, os espíritos davam forças para os druidas fazerem predições, fazerem profecias. Então, tinha oferenda, tinha a tentativa de espantar os espíritos malignos e também se faziam profecias para a vida, para o inverno que viria e por aí vai. Então, muito do Dia das Bruxas, apesar disso ser aqui no Brasil meio que uma confusão, mas vem também disso. A imagem das bruxas ela é resgatada dessa cultura céltica dos druidas. Beleza. O Papa, então, coloca a festa em 1º de novembro para poder combater essa cultura pagã. Toda a festa cristã católica, se vocês recordam na memória, né, solenidades, elas têm vésperas. São Pedro e São Paulo, a Páscoa, Natal, todas as grandes solenidades, elas têm vésperas. O que é a véspera? É a preparação para o dia que virá. Essa celebração das vésperas, ela vem muito dos judeus. Os judeus, quando cai o dia, quando o sol se esconde, já é o próximo dia. Aí eles celebram, né,
na sexta-feira, o Shabá. Eles dão boas-vindas ao sábado que vem. Então, umas vésperas. E os cristãos, eles pegam isso e trazem para si. Então, toda solenidade, você celebra as vésperas, a vigília, né? E aí, nessas vigílias, o povo cristão fazia oferenda para os santos, que é o que a gente faz hoje, de acender vela, de rezar para os santos, de fazer promessa, de fazer pedido, né? Então, o povo fazia essas oferendas para os santos. E aí, então, sobrepõe-se a festa cristã de Todos os Santos sobre essa festa pagã da celebração dos mortos. O tal do Halloween, né, é, na verdade, só uma confusão com o termo em inglês, e aí me desculpem, mas em inglês eu não sei, I don't know speak English, né, mas um termo em inglês que fala Hallows Eves. Hallows Eves, que seria mais ou menos assim, santificação ou tornar santo o dia anterior. Então, é véspera dos santos. Então, Halloween é véspera de Todos os Santos. É a véspera do dia de Todos os Santos. Beleza? Até aqui tudo tranquilo? Como que surge, por exemplo, a questão das abóboras? Ó, no começo eu já falei com vocês, enculturação, junção de culturas. Tem uma lenda na Irlanda de um tal de Jack, que era um cara muito esperto, mas era um cara assim bem duvidoso no caráter, que bebia muito e tal, e que faz uma tratativa com o diabo para poder viver para sempre. E aí, só que ele tenta dar o golpe no diabo lá, o diabo fica bravo com ele e corta a cabeça dele. E no lugar da cabeça, coloca um nabo com uma brasa dentro. Então tem essa lenda lá na Irlanda, nos países nórdicos ali, das ilhas da Bretanha, essa lenda aí do Jack, que ele é condenado a viver para sempre sem a sua cabeça, vagando com um nabo esculpido e uma brasa lá dentro, né? Em Portugal também tem uma lenda chamada a Coca, que é mais ou menos isso, um homem com uma cabeça que atormenta as crianças que foram mal educadas, né? Meio um Papai Noel às avessas. Papai Noel visita as boas e a Coca visita as crianças más. Beleza. Quando foi em 1845, a Irlanda passou por uma grande peste. E aí a população da Irlanda se dividiu em 3. 1/3 morreu, 1/3 migrou para os Estados Unidos e 1/3 ficou na Irlanda. Lembrem-se que toda essa cultura céltica está ali naquela região. Foi aí que, com essa migração no século XIX, que o Halloween foi levado para os Estados Unidos, onde ganhou força. Só que nos Estados Unidos não tinha nabo, ou o nabo era muito escasso, mas tinha abóbora. Aí o que o povo fez? Começou, ao invés de esculpir nabos, esculpir a abóbora. E ao invés de colocar a brasa, colocava lá a vela dentro daquela abóbora. Eles começaram, então, a celebrar o Halloween do jeito que a gente conhece hoje. Quem conhece a cultura dos Estados Unidos, principalmente Nova York, sabe que a grande parte da população é irlandesa. Tanto que a festa de São Patrício, ela é famosa em Nova York, porque a grande parte ali é de imigrantes irlandeses. E aí esses imigrantes começam a celebrar o Halloween como uma mistura da cultura céltica com a cultura cristã. A princípio, era fim de colheita, então fazia uma festa, as crianças se fantasiavam e por aí vai. Celebravam, então, esse novo jeito, uma mistura. Não somente Todos os Santos, nem somente essa Samhain, né, essa festa da morte, mas juntaram, fizeram uma festa própria, que hoje nós conhecemos como Halloween. Claro, vocês sabem que aí os Estados Unidos, com toda essa questão do capitalismo, né, do comércio, fez do Halloween um produto. Mais ou menos hoje, pelo que eu li de dados, o Halloween nos Estados Unidos, ele movimenta mais ou menos 7 bilhões de dólares. É a segunda maior festa dos Estados Unidos, perdendo apenas para o Natal.
Então, aquilo que fizeram com o Natal, Papai Noel, presente, fizeram também com o Halloween. A princípio, esses, por exemplo, doces ou travessuras, né, que a gente escuta lá do Halloween. O que era isso? As crianças se vestiam como se fossem santos ou pessoas que já morreram para homenagear, e elas iam na casa das outras pessoas, e aí elas pediam, batiam na casa e falavam, né? Na verdade, não é doces ou travessuras, mas elas ofereciam orações, músicas cristãs, músicas litúrgicas, músicas da fé, em troca de doces, em troca de oferendas, né? É o famoso São Cosme e Damião nosso, que a gente dá a balinha, em honra a São Cosme e Damião, você faz a sacolinha e dá de presente para uma criança. Então as crianças iam nas casas, fantasiados de santos, e aí o povo dava doce. Então dava lá torta, pães doces, e por aí vai. Um outro detalhe também, essas festas célticas, esses festivais noturnos, eles eram festivais regados a doces e não a carnes. Então, essa cultura da festa ter o doce, ela já vem lá de trás. Não sei se é para a pessoa ficar acordada a festa inteira ou para dar uma energia, não sei. Mas a história conta que esses festivais noturnos, eles não tinham a presença de carne, mas sim de pães doces, tortas, doces e por aí vai. Então, leva-se para os Estados Unidos, o povo irlandês faz essa mistura, as crianças iam fantasiadas, né, de pessoas que já morreram, de santos, de anjos, e aí elas faziam essa brincadeira, né, a pessoa batia na porta, a pessoa oferecia um doce e em troca a criança cantava uma música, a criança fazia uma oração, uma bênção, né, levava algo de bom. E aí ficou esse receber os bons espíritos que vêm nos visitar. Então vejam só como que nasce o Halloween, como é mudado o Halloween, como nós temos o Halloween hoje. Hoje, o Halloween nem está mais nas festas célticas, nem está mais na festa cristã de Todos os Santos. Por quê? Porque hoje o Halloween virou um comércio. Então, nós somos aqui da região, nós sabemos que esse ano não vai ter, mas Divinópolis tem a festa fantasia, né? O pessoal veste fantasias e vai para um show, se divertir, sair com os amigos. Aí fala, é Halloween. Não é Halloween, é um show que todo mundo fantasiou, né? O Halloween mesmo como surgiu, ou ele seria essa festa da colheita, do receber os espíritos lá dos celtas, que nós não temos isso hoje, a gente não vê isso hoje, ou seria a festa dos santos, que também não tem essa força, tem para nós cristãos que nós celebramos na nossa liturgia. Então, beleza. Halloween é isso. Alguma dúvida? Algum desacordo para eu passar para a festa de Todos os Santos, propriamente? Não? Tranquilo? Nossa, eu tô chocada, gente. O trem começou com oração e passou para travessura. Gente, transformou demais. E eu acho que isso vai muito pelo, não sei, o gosto que as pessoas têm pelo macabro, né? Pela coisa sombria. E como eu disse, virou um comércio. Então aí torna-se essa questão vampiro, bruxa, lobisomem, são todas questões folclóricas, né? Então vai colocando esses penduricalhos folclóricos como um dia do terror. Né? Um Halloween vira um dia do terror. Mas esse ano tá difícil de combater, de enfrentar ele, né? Porque foi Halloween o ano inteiro. Então, infelizmente, esse ano o Halloween perdeu pro Corona, perdeu pro 2020. Mas vejam que tem uma história céltica, uma história de um povo que tinha uma cultura, e aqui não cabe julgar a cultura deles, se eles ofereciam coisa para os mortos, né? E tem também a nossa cultura, que nós vamos ver agora da festa de Todos os Santos, mas que acabou tendo essa mudança com o tempo,
por causa de espaço, de países e também de necessidades ou de interesses econômicos, como a gente vê hoje. Mas eu vou fazer uma pergunta profunda agora. Será que isso não mexe com coisas demoníacas, não? Pois é. Então, aí é aí que vem a questão, né? Por exemplo, quando uma pessoa... Nós não celebramos Halloween, isso não existe, celebrar Halloween. Nós não celebramos isso. Nós celebramos a fé, nós celebramos o domingo, nós celebramos todos os santos. O povo vai em festa de Halloween, como eu disse, ou vai na festa fantasia. Lá não tem nenhum rito. O povo vai para quê? Ver um show, sair com os amigos, beber, né? Festejar. Não é uma celebração, não é uma liturgia ou uma liturgia pagã. É uma festa fantasia. Contudo, existem algumas pessoas ou algumas, vamos dizer assim, alguns desmiolados aí, que continuam ou que querem fazer renascer essas culturas com o cunho de cultivar esses espíritos do mal, né? Aí sim é problemático. Se você participa de uma festa, se você participa de uma cerimônia de Halloween, onde tem um ritual, onde tem uma intenção de adorar o Deus dos mortos, como eram os celtas, ou ficar fazendo predição do futuro, previndo o futuro, então sim, isto é uma inclinação, uma abertura para que o mal ele haja sobre você. Agora, você, por exemplo, carnaval. Quem nunca foi num bloquinho de carnaval ou numa festa de carnaval e se fantasiou? Só porque você se fantasiou, você está adorando o demônio? Aí também eu acho que é um pouco exagero, né? É um pouco sair da linha do equilíbrio. Então, uma coisa é quando tem a intenção. Outra coisa tem uma festa e você foi. E lá falou assim, ó, você precisa de uma fantasia. Veste de Santa Teresa, veste de sei lá, do Papa João Paulo II, né? De um santo. E lá você não vai ficar acendendo vela pro demônio, né? Agora, se você for para acender vela pro demônio, aí o negócio já é diferente. Ok? Não sei se eu respondi. Sim, obrigada. Mas aí você vai falar... Agora da festa de Todos os Santos. De vestir de bruxa, igual você falou agora, não? Tá. Então, quando você veste de bruxa, quando você veste de vampiro, o que você quer dizer com isso? Você está falando que você só vestiu porque, sei lá, porque você vai lá no Burger King ganhar um hambúrguer de graça, ou porque você acredita nisso? Não, eu acho que a maioria das pessoas só pode se divertir mesmo, né? São Paulo, aí se vocês tiverem curiosidade, quando nós estudamos a Coríntios, a segunda parte da carta aos Coríntios, vocês lembram que São Paulo falava para o pessoal que estava comendo carnes oferecidas a ídolos. O problema de São Paulo não era com eles comerem as carnes oferecidas a ídolos, porque o povo que estava comendo em São Paulo sabia que aqueles ídolos não existiam. Então era carne. Só que o problema de São Paulo era: vocês têm fé madura, então vocês sabem que aquilo não existe, que aquilo não tem efeito nenhum. Mas existe um povo, existe um grupo que são os pequenos na fé, que eles não estão formados. E aí, quando você vai lá e come daquela carne, você escandaliza os pequenos. Eles não têm a fé formada. Então, assim, vamos ser claros. Vestir de bruxa tem problema? Não, se você tem uma fé firme, se você não acredita. Mas se você está mostrando isso para outra pessoa que não tem a fé firme, você acaba sendo testemunha ou acaba sendo uma evangelizadora do mal, do errado para aquela pessoa. Então tem sim um grande problema. Tem sim um grande problema. Né? A nossa geração, pelo menos assim, quem tem mais ou menos a minha idade, cresceu com Harry Potter, né? Lendo Harry Potter. Eu gosto, eu tenho a coleção do Harry Potter toda. Ah, meu Deus, ele tem pacto com o diabo. Não, é uma literatura. O que tem de verdade naquilo? Nada, é uma literatura. Até eu acho muito engraçado, porque eles celebram a Páscoa, celebram o Natal. Eu sempre achei isso muito curioso, né? Mas é uma literatura. Eu não acredito, eu gosto da literatura. Eu não acredito naquilo. Agora, tem gente que acha assim, tá esperando até hoje, 1º de setembro, e pegar o expresso para Hogwarts.
Então a pessoa, ou ela falta uns parafusos e umas porcas, ou ela tem acreditado em algo que não faz parte da nossa realidade, né? Nós, cristãos, nós acreditamos na Trindade, nós acreditamos na ação de Deus, nós acreditamos naquilo que a igreja nos ensina, que a palavra nos mostra. Vampiro, bruxa, macumba, isso não faz parte de nós. Isso não faz parte de nós, né? Um dia desses, a moça conversou comigo. Porque fizeram macumba? Sim, minha filha, deixa fazer macumba, bicumba, tricumba, boacumba, não tem problema. Você acredita nisso? Não. Então pronto, deixa pôr seu nome na boca de sapo, pôr não sei o quê, jogar vela, fazer boneco de voodoo. Você acredita? Agora, se você acredita, você dá força para isso. Isso não existe, mas você dá força, porque a fé, ele é esse canal que você permite que Deus haja em você ou que o outro também haja em você. Quando você fala comigo assim, Pedro, reze para mim. O que você está fazendo? Você acredita que a minha oração pode te ajudar. Então, pela fé, na minha oração, você está abrindo esse canal para que a minha oração possa transformar a sua vida. Para que a minha energia transformada em oração, ela possa ter um efeito em você. Né? Claro, com a ação de Deus e do Espírito Santo. Se você acredita nessas coisas, elas não existem, mas elas causam o mal mesmo assim. Né? A pessoa que me procurou, ela falou que fizeram macumba. Eu falei assim, olha, quem fez macumba para você foi você mesma. Porque você que está acreditando nisso. Você que está criando isso para você. E os efeitos estão acontecendo porque você está dando força para isso que você está acreditando. Não é? Então, a nossa fé é em Deus. A nossa fé é na Trindade. A nossa fé é na ação de Deus na nossa vida. Então, se você acredita no vampiro, na bruxa, sei lá no que, no monstro de Frankenstein, isso daí é você que perverte o seu coração. Meus irmãos, é claro, o demônio, ele existe? Existe. A palavra nos diz que ele é um anjo decaído. Mas não fica achando que o demônio está por conta de você 24 horas, não. Isso é muito narcisismo, né? Por que o demônio vai ficar só em cima de mim 24 horas? Será que o demônio não tem mais ninguém de mais importante para ficar? Bom, se eu fosse o demônio, eu estaria mais preocupado com o Papa Francisco do que com Pedro, né? Então, tem hora também que as pessoas meio que pervertem as coisas. É claro, o padre Antônio Vieira, em um dos textos dele, diz belamente que o demônio tenta pegar a nossa alma, porque a alma é aquilo que nós temos de divino. Então, ele tenta conquistar a nossa alma. Mas, meus irmãos, quando a gente vê o rito de exorcismo, quando a gente vê as orações para afastar o mal, elas são baseadas em quê? Na fé em Deus. Se a sua fé em Deus ela é forte, ela é uma fé sólida, ela é uma fé baseada na palavra de Deus, você não vai precisar tirar o demônio. Ou você não vai precisar achar que você vai ter que expulsar o demônio. Porque o demônio não chega perto de você. O demônio não se aproxima. No exorcismo, usa a fé em Jesus para tirá-lo. Se você tem a fé em Jesus, ele não vai chegar, ele não vai se aproximar. O texto onde Jesus é tentado no deserto, qual que é a realidade ali? Pela fé em Deus e pelo exercício da oração, ele vence o demônio, para provar que o ser humano que tem fé em Deus e que pratica a oração pode vencer o mal. Então também não fica demonizando tudo, não. O Papa João Paulo II fala que a maior artimanha do demônio é fazer-nos acreditar que ele não existe. Porque se a gente acha que o demônio não existe, a gente vive a bel prazer, né? Ele existe, mas também não fica demonizando tudo, não. Não fica exagerando, porque senão você cai num grande risco de abrir a sua vida para que ele possa, de fato, entrar. Tem gente que o demônio passa na porta da pessoa e faz o sinal da cruz, né? Tem gente que o demônio olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, eu não tinha coragem de fazer isso que ela fez nunca. Vou até anotar aqui no meu caderninho para fazer futuramente, se eu tiver coragem. Então, não fica culpando o demônio, às vezes, pelas nossas escolhas erradas. Ele existe, o mal existe, mas nós temos também a nossa liberdade, viu? Então, nós precisamos saber aí equilibrar as coisas, ok? Sobre o Halloween, ainda alguma dúvida para a gente passar para a festa de Todos os Santos? Ô Pedro, queria só fazer um comentário. As pessoas americanizam, né, procurando imitar lá nos Estados Unidos e copiam esse Halloween, que é uma festa meio que, né, para
Uma origem arrecadar mais dinheiro. Isso. Mas por que que as pessoas também não consideram, como lá nos Estados Unidos, tão fervorosamente, com muita fé, a última quinta-feira de novembro, que é dia de ação mundial de ação de graças. E lá eles celebram isso ao pé da letra. Então, já que está começando a copiar, então copia uma coisa boa também. Mas é porque o ação de graças não vende, né? O ação de graças não vende. Para nós, não. Lá já é uma cultura, já está na história, mas não vende. Se o ação de graça começar a ter interesse, no instante o mundo inteiro celebra. Mas é isso aqui, ó. É dinheiro, né? Então, o que baseia realmente é o dinheiro. Então, nós temos que saber. O Halloween surgiu assim. A base do Halloween é essa história aí dos celtas, né? Essa vivência dos celtas. Depois, isso levado para os Estados Unidos. E aí a gente tem que ter cuidado. Não faz parte da nossa história. Então, para que nós vamos viver isso? Agora, se nós estamos numa festa somente, então, para que também demonizar isso? Né? Tem que ter cuidado. Existem atitudes que são piores do que vestir-se de bruxa. Você vai fantasiar-se de bruxa, uma coisa. Agora, você vai ser uma pessoa maldosa com os outros, uma pessoa que só quer o mal e a destruição dos outros. Eu acho isso muito mais ação do demônio do que vestir-se de bruxa, não é? Então, vamos ser sérios frente ao que precisa para ser cristão. Depois, a festa de Todos os Santos, ela é celebrada na igreja dia 1º de novembro, e aí, claro, como o calendário ele muda, às vezes o 1º de novembro cai num dia de semana. Então, a igreja no Brasil, ela tem autorização para levar esse dia para o domingo mais próximo, né? Mais próximo. Esse fim de semana vai cair amanhã, né? Então, coincidiu. Mas tem dias que ele cai no meio de semana. Então, leva para o domingo mais próximo. No dia 2, a gente celebra o dia dos fiéis defuntos. Então, veja, dia 1º, dia de Todos os Santos. A igreja triunfante. São aqueles que já estão em Deus, já estão no céu. Dia 2, nós rezamos pela igreja padecente. São aqueles que nós acreditamos que estão no purgatório. Claro, meus irmãos, céu e purgatório, a gente fala lugar, estão, porque é a nossa limitação temporal, espaço-temporal. Mas não são lugares, né? São realidades. Então, a pessoa está lá no purgatório. Onde que a gente tem a doutrina do purgatório? O catecismo nos ensina, a tradição da igreja, baseado em várias citações bíblicas, principalmente do livro dos Macabeus, onde Judas Macabeus ele vai pedir para rezar e oferecer sacrifício pelos mortos, para que eles possam alcançar a graça. Então, veja, 3 realidades: céu, purgatório, inferno. O inferno é o lugar, né, onde estão ou vão aqueles que não querem estar com Deus, que pela sua liberdade escolheram negar a Deus. Quem que vai para o inferno? Vai para o inferno quem quer. Vai para o inferno quem quer. Ninguém vai para o inferno sem querer, viu? Por quê? Porque aqueles que querem ir para Deus, Deus sabe o desejo do coração do homem. Então ele leva essas pessoas para ele. Aqueles que não querem, então eles vão para esse lugar, ou eles estão nesse lugar que a gente chama inferno. Os que querem ir para Deus e eles se esforçam, se purificam, fazem a sua parte e abrem-se à graça, eles vão para o céu. É o que nós chamamos de santos, porque no céu só entram os santos. Papa Bento XVI tem uma frase fantástica que ele fala assim: no céu existem muitos santos, a maior parte a gente nem sabe o nome. Provavelmente vocês conhecem aí uma ou outra pessoa que você falou assim, ó, essa pessoa foi santa em vida, ela foi santa, mas ela não foi canonizada pela igreja. A canonização é só pegar algumas pessoas para que elas sejam exemplos de viver a fé, né? São só modelos. Olha, essa pessoa conseguiu viver a fé nessa realidade. Então, se você está passando nessa realidade, é possível você também viver a fé. Então, os santos são aqueles que estão em Deus. Qual foi a primeira canonização? Vocês sabem? Primeira pessoa que foi para o paraíso depois de Jesus? Tempo! O bom ladrão. Jesus fez a primeira canonização na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
né? Então, é o primeiro ali a estar com Jesus no paraíso. Depois, aí nós temos o purgatório. Todos que vão para o purgatório, eles já têm a salvação também. Quem está no céu tem a salvação, quem está no purgatório também tem a salvação. Porque o purgatório, ele não tem uma porta para o inferno. O purgatório só tem uma porta, para o céu. Então, o purgatório é esse estado, esse lugar onde nós vamos, Deus vai me completar com a graça dele para que eu possa alcançar o céu, para que eu possa ser santo e entrar no céu, porque só entra no céu os santos. Santo é aquele que é amigo de Deus. Santo é aquele que é outro Cristo, um cristão. Por isso, no purgatório, né, que a gente acredita que é este lugar, ou essa experiência, ou esse lugar onde não tem como fugir desse termo lugar, né? Porque é a nossa limitação espaço-temporal. Mas é onde nós somos completados pela graça de Deus. E aí, agora no dia dos fiéis defuntos, nós rezamos por essas pessoas que estão no purgatório, para que elas alcancem a glória do céu, e rezamos pelos que estão no céu, para que eles, por estarem próximos a Deus, possam interceder por nós de junto a Deus, né? Então vejam, 31 de outubro, nós teríamos essa véspera de Todos os Santos, né, que é aquele termo em inglês, que acabou sendo Halloween, né? No dia 1º, nós temos a celebração de Todos os Santos, é a igreja triunfante, aqueles que já estão em Deus. E no dia 2, a celebração dos fiéis defuntos, que é onde nós vamos lembrar aqueles que já faleceram, mas que não deixaram de existir, porque quando a pessoa morre, ela não deixa de existir. Ela passa a existir em Deus. Então, nós lembramos dessas pessoas que vão existir em Deus. Existe um filme que eu particularmente gosto muito, chama Viva, a Vida é uma Festa, que trata sobre o Dia de los Muertos, né? A celebração de dos mortos na cultura mexicana, que já tem uma incorporação já de elementos maias, astecas, então levam comida para os defuntos. A gente leva flor, né? Tem até uma piadinha que fala que um japonês chegou no cemitério e levou um pratinho de arroz e colocou em cima da sepultura. Aí uma pessoa estava levando a flor e falou assim com o japonês: mas por que você coloca o arroz? O defunto vai vir aqui comer? Vai. E a hora que ele vir comer, vai cheirar só as flores. Então, assim, nós também oferecemos as flores como gesto, como símbolo, como eles oferecem comida, os mexicanos, comida e por aí vai. E aí, nesse filme, eles tratam, né, como que a celebração ela é uma memória, porque lá eles fazem o altar e colocam as fotos, para não esquecer o morto, para a família ficar viva, porque enquanto a foto estiver no altar, eles são lembrados e ele estará ali. É o que Jesus falou conosco. Fazer isso em minha memória. Todas as vezes que lembrardes de mim, que celebrar, eu estarei convosco. Né? Então, lá no filme, eles fazem a memória daqueles que já se foram. Que eles estão num outro lugar, né? Que eles estão numa outra realidade, que agora o céu é junto com Deus. E aí, nesse Dia dos Mortos, eles acreditam que a pessoa ela vem de lá para poder estar ali com a família reunida. Fato é, meus irmãos, que seja a igreja padecente, que é purgatório, seja a igreja triunfante, que é o céu, seja a igreja militante, que somos nós que estamos aqui, quando a gente celebra a liturgia, as três igrejas celebram juntas. Nós não conseguimos ver com esses olhos, mas Jesus disse: felizes são aqueles que acreditaram sem terem visto, acreditaram pela fé, não é? Então, ali, nós celebramos as três realidades: igreja triunfante, igreja padecente, igreja militante. É por isso que nós rezamos pelos mortos. É por isso que a gente faz uma prece pelos vivos e pelos mortos. Porque estamos todos celebrando juntos. O Cristo, Deus, que é aquele que recebe a oferenda do Cristo, o Espírito Santo, que é a ação que move toda a igreja, não é? A Virgem Maria, que está presente, os santos que estão presentes, os mártires, os apóstolos, os anjos, os que já faleceram e estão nos céus, os que estão no purgatório, nós. Então, todos celebram a liturgia junto. É por isso que a nossa liturgia tem que ser muito bem preparada, é por isso que a nossa liturgia tem que ser muito bem vivida, porque ali nós celebramos com essa realidade divina, com essa realidade sobre-humana. Então, vejam que Todos os Santos é essa festa aí que a igreja já celebra há muito tempo, né? Desde lá do Panteão, em 13 de maio, quando colocou o Panteão como a igreja
de Maria e mãe de todos os mártires, ou Maria de todos os mártires, né? Nossa Senhora de todos os mártires. E ali já começa a celebrar essa devoção aos mártires, aos santos, que são aqueles que viveram na sua vida a fé em Cristo, que foram cristãos, que colocaram em prática aquilo que Jesus ensinou. Por fim, se você tiver a Bíblia aí, quero que você abra em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Caso não tenha, depois você só guarde ou anote para você olhar. Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Veja o que Deus está falando aqui para o povo que está prestes a entrar na terra prometida. Né? Quando o povo vai, tinha um outro povo lá, e Deus então adverte o seu povo. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis destas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos ou agouros, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, interrogue espíritos ou evoque os mortos. Pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas. É por tais abominações que o Senhor teu Deus deserdará diante de ti estas nações. Tu, sê íntegro para com o Senhor teu Deus, pois essas nações que vais expropriar são os que consultam feiticeiros adivinhos, mas a ti, o Senhor teu Deus, não permitirá nada disso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Né? Então veja que aqui já tem uma preocupação com essa questão da magia, dos adivinhos, dos oráculos. Então, a questão não é só vestir de bruxa, mas é acreditar nas bruxas, é ficar fazendo bonequinho de voodoo para os outros, é ficar procurando a mãe de santo para fazer coisa para os outros, é ir em centro de espírita, ficar recebendo bilhetinho dos outros. Nunca vi isso, como diz o padre Léo. A anta não escreve um bilhete em vida, morre, manda carta. Né? Manda um WhatsApp, então, manda um e-mail, faz uma ligação. Né? É ficar olhando horóscopo, né? Ai, eu sou de Capricórnio. Eu já falei, eu sou de fome com ascendente em sono. Porque as duas coisas que eu mais tenho é fome e sono. Então, esses são meu horóscopo. É sono e fome. Né? Esses dias eu vi uma também, a pessoa perguntando assim, qual que é o seu horóscopo? Ele falou assim, é Tiranossauro Rex. Eu falei, mas esse não existe. Mas os outros também não existem, não. A pessoa respondia. Pois é. Então, tá vestindo de bruxa, tá olhando horóscopo, tá procurando a mãe de santo, tá indo no centro espírita. As práticas, meus irmãos, não são só do Halloween que nós temos que observar. Nós temos que observar se nós estamos convertendo o nosso coração ou movendo o nosso coração para aquilo que não é nossa fé, para aquilo que não faz parte da nossa história. Como Deus disse aqui no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 a 14, não se deixe envolver por essas pessoas que praticam magia, feitiçaria, oráculos, porque isso não é de Deus. E essas pessoas não vão ter a presença de Deus. Agora, o povo que entrega-se ao Senhor tem a presença do Senhor. Então, celebrar Halloween, nós não celebramos, porque isso não é nosso. Nós celebramos todos os santos. Hoje nós celebramos as vésperas do dia de todos os santos. Por quê? Porque nós temos nos santos intercessores e porque um dia nós também queremos ser santos. Porque nós somos ser santos, não é? E no dia 2 nós vamos celebrar os mortos, para lembrar aqueles antepassados nossos que já foram, para rezar por eles, caso eles ainda precisem ser completados com a graça de Deus, no lugar ou nesse estado chamado purgatório. Tem aí uma sugestão de plantar árvore no dia 2. Pode plantar árvore, planta bananeira, planta a mãe, mas não deixa de rezar pelos mortos, porque a fé da igreja é a oração pelos mortos. Dia 2 nós rezamos pelos mortos. Você não precisa ir no cemitério.
Você não precisa ir lá no jazigo, né, da família. Você reze pelos seus, porque eles estão em você. Eles são você. Eles estão aqui, ó, na pele, no DNA, no coração, na mente, na fé. Nós não nos afastamos. Nós nos unimos mais a partir da fé. Então, o Halloween precisa ser repensado dessa forma. Que essa reflexão do Halloween seja, de fato, para chamar a nossa atenção para essas muitas celebrações que não pertencem à nossa fé e que a gente vai enfiando aí no meio da nossa realidade. E isso sim vai pervertendo o nosso coração. E talvez isso seja uma ação demoníaca, porque sem perceber, nós vamos abrindo o nosso coração para coisas que não fazem parte da nossa fé. E aí nós vamos nos afastando de Deus. A própria celebração do Natal, quando nós celebramos o Natal com outra intenção, que não seja o nascimento de Cristo, nós estamos agindo fora da nossa fé, fora da presença de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar a acordar para essas questões. Conhecer sempre é bom, porque aí nós sabemos a origem das coisas, nós sabemos o porquê das coisas, e aí nós vamos fortalecer a nossa fé e ter tranquilidade diante de algumas situações. Espero ter esclarecido um pouquinho, não ter bagunçado a cabeça de vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, faça agora o cálice para sempre. Quer que eu consulte aqui seu horóscopo? Joga uns búzios aqui. Leia o futuro nas cartas. Todo mundo que vai na cigana vai ficar rico, vai encontrar o amor, vai ter mansão. É impressionante, né? Vai falir a economia mundial, isso sim. Não, pagar para encontrar amor é fácil demais, imagina. Acho que ninguém tem dúvida, não. Muito obrigada, viu? Foi útil demais da conta. Muito útil. Eu também gostei muito de poder estudar esse assunto, porque, como eu disse, eu não conhecia. E aí é interessante quando a gente começa a conhecer essas coisas, porque, de fato, o conhecimento, claro, à luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, ele nos leva para um lugar firme da fé, né? Agora a gente vai poder explicar para as pessoas, né, que tem dúvida. Muito, muito legal. Muito obrigada, viu, de novo. Que Deus te abençoe e te retribui. Amém. Agora vocês vão ficar com a oração, né? Ou já encerra? Não, a gente vai fazer oração, mas se quiser fazer uma bênção, mas se tiver muito atrasado, pode ir. Não, então vocês podem fazer a oração, aí eu já vou, porque nós temos agora a ordenação, às 15 horas, né? Dos novos diáconos, e aí eu já peço a vocês que rezem por eles, né? O Felipe, o Rafael e o Flávio, para que eles sejam santos, né? Ser santo não é ser perfeito, mas é esforçar-se para ser outro Cristo na vida de todos. Então rezem por eles, rezem por mim, para que possamos sempre dar testemunho, que a nossa roupa seja sempre aquela que recebemos no batismo, que é a veste de Cristo, que é com essa veste que nós vamos entrar no paraíso. É essa roupa que nós vamos apresentar a Deus como o direito de entrar no céu. Então, que essa seja sempre a roupa que nós possamos vestir a cada dia. Amém? Amém. Obrigado. Vamos rezar assim. Dei, você quer falar? Você abriu o microfone? Não? Então, ok. Tchau, tchau. Pessoal, então vamos encerrar fazendo a oração inicial. Final. Se alguém quiser colocar alguma intenção. Então, Agora eu quero. Eu não queria interromper para não atrasá-lo. Eu quero pedir oração para um amigo meu que fez cursilho em 2017. Ele está passando por uma tribulação muito grande espiritual e ficou meio envolvido com coisas que não devia, mas assim, nós estamos ajudando, eu mais o Guilherme, estamos tentando trazê-lo de volta. Ele tem atendido, mas a gente precisa muito de oração para que nos ajude, tá? Queria que vocês rezassem, por favor. Vamos rezar assim. Rezar também, já começando agora, né?
pelos nossos entes queridos que já estão falecidos, né? Começar a rezar e rezar também o feriado agora, de todos nós. Principalmente também o irmão da Marlene, né? Que faleceu semana passada, foi esses dias. E por toda a família dela e por toda a nossa família, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, pela presença de vocês. E são sempre muito bem-vindos para voltar, viu? Nas próximas reuniões. E bom final de semana para todo mundo, e bom feriado. Tchau. 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 Bom fim de semana. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.